escolha por uma empresa de vigilância é muito séria e depois de muita pesquisa optamos pela Limport. Agora nossos colaboradores e clientes se sentem mais seguros, sabe? Tivemos algumas experiências que deixaram a desejar. Depois que a Limport assumiu toda a parte de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa está outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Limport, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 15 de setembro de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, sexta-feira chuvosa em Campos. Aliás, depois de muito calor, né, um dia muito quente ontem, Campos chegou a registrar 35 graus aqui na área central, sensação térmica mais alta um pouco, chegando a 38, e hoje temperaturas despencam, tanto a máxima quanto a mínima, né? Então há uma mudança de clima conforme o previsto. A chuva chegou com a queda das temperaturas e deve permanecer assim para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura em Campos hoje não deve passar dos 23 graus de máxima e 18 de mínima. Neste momento, com chuva aqui no centro, faz 20 graus. No programa de hoje, na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, com o Rodrigo Gonçalves, vamos conversar com o médico ex-vereador e secretário de Saúde de Campos, Dr. Paulo Irano. Ele vem para falar sobre, claro, um quadro geral da saúde no município, mas nesse primeiro bloco a gente fala sobre a saúde pública, que aparece como virtude, mas também aparece como queixa nas pesquisas de opinião pública feitas em Campos. Então, nesse primeiro bloco a gente vai entender esse assunto, esse detalhe e outros mais. Por fim, Dr. Paulo ainda fará uma projeção da eleição a prefeito e também a vereador de Campos em 2024. Doutor Paulo, já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão, obrigado pela presença do senhor. O programa é oferecido pela Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, que agora tem um aplicativo exclusivo e aí você consegue acessar aí a todo instante resultados, né, dos seus exames, histórico e muito mais. Só baixar na sua lojinha de app, é de graça, o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Em destaque no portal folha1.com.br, só um aviso, é que a 15 de novembro segue com a expectativa de ser reaberta agora pela manhã, até que, se não mudou ainda dessa noite para cá, e se os trabalhos foram concluídos ontem, a expectativa é que seja reaberta hoje, ali nas duas pistas, naquele trecho onde o dique rompeu entre a Barão de Miracema e a Voluntários da Pátria, as duas pistas, dos dois sentidos. Então a gente aguarda aí, porque por conta da chuva, não sei se
chegou a interferir em alguma coisa, se bem que a chuva foi mais tarde ontem, né? Então, confesso que não sei se interferiu. O IMTT não mudou nenhuma previsão, nenhum comunicado também foi publicado. Prefeitura de Campos divulga edital do concurso da Guarda Civil Municipal, em destaque lá no portal folha1.com.br, inclusive com todos os detalhes ali. Foram abertas 195 vagas, as inscrições começam no dia 21 de setembro e a prova está prevista para o dia 17 de dezembro. Justiça mantém prisão do homem suspeito de abusar sexualmente da neta. Decisão foi dada após audiência de custódia na tarde de ontem. Desobstrução de galerias segue na Pelinca e também no Parque Tamandaré. Suplente de vereador é vítima de assalto no Parque Califórnia, em Campos. Valdinei Filho foi assaltado em frente à loja de veículos que é dono. E tem inclusive aqui no portal folha1.com.br, você acessa aí, tem o vídeo das câmeras ali do circuito de segurança, né? Divulgado aí. STF condena 17 anos de prisão terceiro réu por atos golpistas. Foragido da justiça é preso em Macaé por crime de feminicídio no Espírito Santo. Ainda no portal folha1.com.br. Dia Mundial da Limpeza de Praia com mutirão neste sábado em São João da Barra. Indústria e construção geraram mais da metade dos empregos do Norte Fluminense. Prêmio Diamond Brasil tem 12 personalidades de Campos e interior do Rio. Jornalista Hugo Soares lança livro que trata de temas como racismo. Estado assina memorando para impulsionar projetos eólicos offshore no Rio de Janeiro. São essas algumas das notícias, manchetes, lá no portal você acessa, né, durante todo o dia, a hora que quiser, é todo o conteúdo gratuito. 7h11. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o médico e secretário de Saúde de Campos, Dr. Paulo Irano. Dr. Paulo, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no Folha no Ar. Sempre muito bom poder recebê-lo aqui. Obrigado, bom dia, Paulo. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui, né, nesse programa tão importante para a nossa cidade, para a nossa sociedade, que leva a informação real, né, e verídica, né, para que a gente possa realmente esclarecer. Eu agradeço muito essa oportunidade, até porque, enquanto, né, secretário de Saúde, a gente tem essa responsabilidade no esclarecimento de controvérsias que surgem ou de inconsistências dentro de informações. A maior delas agora foi, né, nessas últimas pesquisas, algumas incoerências, eu diria, né, de ser a saúde um grande mote do governo, e um dos avanços significativos, a gente vai tratar com certeza desse assunto hoje, e, ao mesmo tempo, também se mostra como uma das vulnerabilidades do governo. Talvez aí que a gente vai tentar mostrar, né, os dados no sentido de esclarecer e que pontos que isso pode estar interferindo nessa leitura da sociedade como um todo, né? Que é um reflexo do que a sociedade está sentindo. Então, é preciso que a gente aprofunde um pouco mais. Eu acho que teremos esta grande oportunidade hoje, e eu agradeço já, né, essa possibilidade para que a gente possa realmente aprofundar um pouco essa discussão e possamos trazer a clareza dos fatos, o que vem acontecendo nesses 2 últimos anos e meio, né, do governo do prefeito Vladimir. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço muito, muito bom rever os amigos aí, né, que anda meio afastado aí por uma série de circunstâncias, mas estamos aí na ativa e, se Deus quiser, hoje vamos aí ter um programa bastante esclarecedor, né, e eu diria, a população vai ficar feliz em saber tudo o que está acontecendo, a proteção que hoje os cerca em relação à saúde, as condições que avançamos, enfim, tem realmente muitos assuntos aí. Estou aqui à disposição para a gente ir discutindo isso na sequência. Muito obrigado aí pelo dia aí de hoje. Muito bem, nós aqui agradecemos, e eu vou trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves.
também na bancada conosco hoje. Rodrigo, bom dia, mais uma vez, bem-vindo aí ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Beto aí na técnica, um bom dia especial ao nosso entrevistado Paulo Irano, e também a todas aquelas pessoas que seguem a gente aí, não só acompanham o nosso programa, não só em 98.3 pelas ondas do rádio, aqui nos municípios vizinhos, né, de Campos, não só Campos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, mas também para aquelas pessoas que estão com a gente nas redes sociais, que vão poder participar desse programa, enviando lá sua sugestão de pergunta, tirando sua dúvida, aproveitando aí a presença do Paulo Irano no nosso programa. Muito bem. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e já pedir a você, Aloysio, para startar essa pauta aí com esses temas colocados aqui. Bom dia, Aloysio, obrigado também, é claro, pela sua presença no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso convidado, médico, gastroenterologista de renome, ex-vereador, secretário de Saúde, foi cotado também para ser vice de Rosinha, Paulo Irano, né? Eu vou desejar um bom dia especial, como sempre faço, né? Sobretudo a você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial aí, as categorias que nos acompanham nesse início de jornada, os professores. Você leciona, Paulo, na medicina? Ainda agora não, mas durante muitos anos fui professor da faculdade, sim. Com muita honra. Meu orgulho é muito. Representados aqui num professor, né, Paulo Irano, professor há anos, como ele disse, da Faculdade de Medicina, embora não esteja no magistério agora. Os pais de alunos que vão levar os filhos às escolas, ouvindo a 98.3, e os motoristas de aplicativo taxistas. Irano, você, no seu bom dia, você deu, no seu preâmbulo, você deu mais ou menos a minha pergunta, né? Eu só vou colocar números nela. A gente tem algumas pesquisas feitas nesse ano de 2023 em relação a campos. Teve até mais pesquisa, mas assim, pesquisa... eu não costumo errar muito projeção de eleição, porque eu me baseio muito em pesquisa e eu nunca analiso pesquisa de fatia. Eu quero ver ela toda, a íntegra dela. E aí eu vou nas fatias. Mas a Folha teve acesso a 3 pesquisas na íntegra, a saber, a GPP de março, a Iguape de julho, que só fui ter acesso em agosto, e no final de agosto a Prefab. Vamos tratar de outros dados delas em relação ao prefeito, em relação ao vereador, no próximo bloco. Mas nesse bloco, desde a primeira da GPP de março, essa coisa que se falou aparentemente contraditória. Porque, assim, cada pesquisa tem a sua metodologia, né? O que a GPP fez? Ela falou assim, se aprova ou desaprova o governo Vladimir. Essa que aprova, que foi a maioria, 55,5% que aprova da população de Campos, sendo 33,8% bom, 21,7% ótimo. Dessa fatia majoritária, o motivo para aprovar o governo, o segundo motivo foi a saúde, para 17,7% desses 55,5%, né? 17,7%. Mas a saúde também apareceu como um segundo motivo para reprovar a gestão, né? Aí nos 3,3% de péssimo e 3,3% de péssimo e 5,5% de... 3,3% de ruim e 5,5% de péssimo. Dentre esses, 24,2% apontaram a saúde como causa para desaprovar o governo. Isso foi na GPP de março. Veio a Iguape de julho,
que acho que o melhor teflon dessa Iguape de Julho é que ela foi encomendada pelos Bacelar, pelo grupo dos Bacelar. Então, né, é o melhor teflon para ela. Porque não pesquisas, quem encomendou foi o grupo político em oposição, de pacificação, outra coisa que a gente vai conversar. Mas essa pesquisa, nos números dela, ela usou uma metodologia diferente. Ela não foi assim, antes que aprova, perguntou motivo, nem antes que reprova, perguntou motivo. Ela personificou, né, o melhor e o pior do prefeito. E fez a pergunta, direta ao eleitor. Qual é a melhor área de atuação do prefeito? Isso é Iguape de Julho. Obras, 32,4% lidera. E no segundo lugar, saúde pública com 12,2%. Aí pergunta, qual é a pior área de atuação do prefeito? Primeira, saúde pública, 36%. Segundo, transporte coletivo, com 10,8%. Como é que você, Paulo, como político experiente, como médico mais experiente ainda, secretário de saúde, encara esses dados aparentemente contraditórios dessas duas pesquisas? Bom dia. Bom dia, Luiz, muito bom. É isso, a pesquisa ela retrata aquele sentimento daquele momento e conforme é feita a pergunta, enfim, né? E, logicamente, a gente sempre tem aquele segmento que usou o sistema e está satisfeito, ou está vendo e percebendo e fazendo a leitura daquilo tudo que está acontecendo, se estamos ou não sendo hábeis e capazes de externalizar à população todo o cenário que envolve a saúde. Todos nós sabemos que a saúde é sempre o maior problema de todos os municípios do país, assim o é, sempre foi, né? E a gente fica bastante feliz e surpreso quando a gente vê que realmente Campos tem um segmento da população que reconhece os avanços da saúde. Então, é preciso todos traçar mais ou menos um cenário, para que as pessoas entendam e vamos entender qual é a insatisfação e qual é a satisfação, na verdade, que existe em relação ao segmento de saúde. É preciso sempre a gente colocar no processo do fato atual, né, do momento atual, um histórico do que aconteceu, né? O mundo, o país, o estado e o município, a gente vem na sequência de um pós-pandemia, né? Isso é fato, e todos nós vivemos, sofremos e sobrevivemos, na verdade, em relação à pandemia. E, na verdade, no início do governo, em 2021, nós encontramos um cenário que era o cenário que imperava na maioria das cidades, né? Uma degradação total do sistema assistencial da saúde, uma repressão total, falta de tratamento das pessoas, falta de acesso às unidades. Especificamente na nossa cidade, em Campos, a gente tinha um cenário muito desfavorável, muito depredado, os hospitais em péssimas condições, o HGG tinha que ser fechado naquele momento. A gente foi muito herói em conseguir mantê-lo aberto com as reformas que implementamos ali, né? As unidades básicas de saúde eram 49 UBSs fechadas, com toda a destruição, eu diria, desarticulação da atenção primária em saúde, desarticulação frente ao Ministério. Então, era um cenário muito ruim, muito difícil de se reconstruir em pouco tempo. Você não reconstrói as coisas imediatamente, né? Eu costumo dizer, Aloysio, Cláudio e Rodrigo, e aos nossos ouvintes, a saúde é de um gigantismo incalculável e de uma complexidade inimaginável aqueles que não estão dentro dela. Porque é todo eu diria que é uma corrente em que nós temos inúmeros elos e que todos estão conjugados. Quando você falta um elo desses, pronto, você falha ou vai ter problema na questão da assistência. Então, a gente encontrou realmente uma situação muito difícil, muito crítica, e aí fomos reconstruindo. Lembrar, Luísa, que tudo que nós estamos fazendo hoje, né, no governo como um todo, eu não diria só na saúde, mas o governo como um todo, houve um trabalho árduo de planejamento pré-campanha eleitoral ainda. Nós tínhamos um grupo de mais de 100 pessoas que estávamos discutindo naquele momento ações, discutindo a cidade, discutindo os problemas, se aprofundando e criando, logicamente, um planejamento do que queríamos fazer na nossa cidade.
E, especificamente em relação à saúde, que eu tive a honra de participar deste planejamento, né, de um grupo que a gente estudou, trabalhou, se aprofundou e projetou, na verdade, todo o planejamento que nós fizemos, de 12 itens importantes, dos eixos que nós determinamos, todos eles nós já alavancamos, Luiz. Isso é importante saber. Não estamos fazendo nada tipo na orelhada, vamos fazer assim, vamos fazer... Não, isso tudo foi planejado. A gente planejou restabelecer a rede de urgência e emergência nossa, restabelecer a atenção primária em saúde, resgatar a estratégia da saúde da família. Então, é todo um contexto, né, bastante amplo que nós estamos avançando, e muito. Estamos avançando, eu digo, e muito. Para falar, por exemplo, né, quando a gente fala aqui da questão da rede de urgência e emergência. A rede de urgência e emergência, que engloba não só os nossos grandes hospitais, leia-se o Hospital Ferreira Machado da Emergência Vermelha, o HGG, que é a Emergência Branca, o São José, que atende toda a região da nossa Baixada, além das unidades pré-hospitalares, né, em que a gente avançou também nessas unidades, avançamos na pediatria, abrimos a clínica da criança, reorganizamos. Hoje os pais têm uma referência onde levar o seu filho na madrugada, qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite. A gente tem 2 unidades, que é o pronto-socorro dos plantadores e a clínica da criança. Qualquer hora que chegar ali, os pais levarão seus filhos, eles serão devidamente atendidos. Então, é uma referência importante que dá uma segurança muito grande. Então, isso é uma grande percepção aos pais. Eu tenho certeza que esse é um ponto extremamente positivo que tranquiliza, que dá segurança às famílias, aos pais com o seu nenenzinho lá, às vezes com febre ou passando mal, enfim. Então, isso a gente resgatou de uma forma, eu diria assim, bastante concreta, efetiva, com resultados fantásticos. Em relação à questão das nossas unidades pré-hospitalares, hoje estão todas equipadas, todas com sala de estabilização, todas preparadas a atender qualquer nível de emergência e urgência a qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite. E os nossos grandes hospitais. O Hospital Ferreira Machado, avançamos muito, aqueles corredores que viviam cheios, já temos 2 anos aí, nós não temos mais o corredor cheio, uma mudança de fluxo assistencial interno, né? Temos lá o HGG, que tínhamos que fechar o hospital, chovia dentro, direto, né? E a gente conseguiu restabelecer, colocamos o telhado, fizemos um novo pronto-socorro de padrão A, aqueles que não conhecem, aqueles que já tiveram a oportunidade de recorrer ao hospital, têm que entender isso. E hoje o HGG, com o seu pronto-socorro, eu diria, a grande porta aberta do município. Todo paciente de Campos e da região, pacientes clínicos, pacientes cirúrgicos de emergência, né, emergência branca, apendicite, policistite, enfim, essas cirurgias que mais comumente acometem, né, o paciente agudamente tem que ser operado, vão todos para lá. E todos os pacientes, quando chegam lá, são atendidos, amigos. O doente pode demorar, porque quando você tem um quantitativo muito grande que vai todo para um lugar só, inevitavelmente você cria uma demanda maior do que a capacidade daquele momento. Então, às vezes, a pessoa espera um pouco mais e aí cria essas inconsistências, essas insatisfações. O que é importante saber é o seguinte: a gente saiu de um quantitativo há 1 ano atrás, quando inauguramos o pronto-socorro do Hospital Geral de Guarulhos, a gente tinha uma média de atendimentos de 2.000 atendimentos por dia. Hoje a gente está fazendo 5.000 atendimentos por mês, por mês. Então, houve um aumento de 250% do fluxo de pacientes para o mesmo local. Inevitavelmente, a gente vai criar um gap ali, vai afunilar de alguma forma, mas não deixamos de atender, pode demorar um pouco. A gente tem todo um modelo hoje com classificação de risco, a gente tem a condição de entrar com o paciente vai ser atendido, vai fazer a classificação de risco, vai fazer o exame que for necessário, e aí ele entra para o protocolo, ou ele interna, ou ele vai ficar de repouso, estabilizar e depois vai ter alta. Essa é a dinâmica. Então, há uma sobrecarga real, né, em termos de, eu diria, necessidade de fluxo desses pacientes e, ao mesmo tempo, nesses momentos é que surge, muitas das vezes, Luiz, é aí que eu vou já começar a pontuar essas 2 linhas, que é a linha da satisfação e a linha da insatisfação. Vamos lá. No momento em que eu faço um atendimento magnífico, fantástico, de um quantitativo muito significativo e com resolutividade, o que importa é isso, Aloysio. É resolvermos a vida do paciente, é darmos uma solução àquele agravo daquele momento na vida dele.
Então, se nós atendemos um número bastante significativo, aí chega alguém lá, né, que também está no desespero, a gente entende perfeitamente o desespero da família, do acompanhante, que é que resolva ali na hora, mas tem toda uma dinâmica. O paciente já está na unidade, ele vai aguardar o fluxo normal interno da unidade. Aí a pessoa vai, pega lá o telefone, faz uma gravação, olha aqui, que absurdo, tem gente aqui no corredor. Vai ter gente no corredor, gente, o hospital é isso, né? Vai ter gente se esperando, aguardando, sentado, já fez exame, está aguardando, ou está na máquina, enfim. Isso vai acontecer. Aí, aquela publicação que ganha as redes sociais, né, da terra de ninguém, que eu costumo dizer, parece que é a verdade absoluta da assistência. Então, a gente tem um caso que mostra isso. Aí isso viraliza, fica como uma verdade, que é uma bagunça, que é isso, o que não é. É isso que me deixa, muitas vezes, assim, né? Não é chateado, a gente entende isso. Já está escolado para ouvir essas coisas todas, mas nos deixa um pouco indignado, porque estamos fazendo muito. Se eu tenho 5.000 atendimentos e desses 5.000, resolvi os 5.000, e um foi lá e gravou algo que também não teve consistência, porque aquela própria pessoa foi atendida, foi assistida, fez o exame necessário, internou se foi necessário, foi para a cirurgia se foi necessário, mas cria um fato. É o fato dessa insatisfação, né? E aí que eu digo, então vem uma insatisfação aqui, vem a outra daquele paciente que também, por alguma razão, não conseguiu acesso a determinado exame ou uma determinada cirurgia, né? Porque, Luiz, a gente avançou muito, nós fizemos nesses mutirões que nós promovemos do ano passado, na verdade, do final de 2021, durante o ano de 2022, e agora damos continuidade aos mutirões, a gente já tinha esse planejamento de fazer os mutirões, porque nós sabíamos da demanda reprimida que existia em vários setores, né? No primeiro mutirão que nós soltamos, que foi desde consultas a cirurgias, nós planejamos em 100 dias 40.000 procedimentos. Em menos de 100 dias, nós tínhamos atingido quase 45.000 procedimentos. E, na sequência, fizemos exames, tivemos um mutirão de exames de ressonância e tomografia, exames ultra especializados, de alto custo. Nós fizemos 6.000 exames e zeramos essas filas naquele momento. Juntando todos os mutirões de cirurgia, de clínica, de abordagens cirúrgicas, tanto traumatortopedia, que também é um gap grande, né? Como cirurgias urológicas, cirurgia de cabeça e pescoço, nós fizemos mais de 150.000 procedimentos nesse período. Isso retrata a população satisfeita, eu diria, aí vem a aprovação, que são pessoas que foram contempladas em algo que estavam há anos aguardando, né? Campos, ela tem um privilégio, Luiz, e isso eu posso afirmar a todos que estão nos ouvindo, de que, efetivamente, Campos tem uma saúde, eu diria, bem diferenciada em relação aos outros municípios, do porte como de Campos, né? Campos tem uma estrutura hoje que nós avançamos nas 49 unidades básicas de saúde que encontramos fechadas, as UBS, chamados postinhos, nós já reabrimos 29. Vejam só como estamos avançando. A gente avançou muito significativamente na reinserção frente ao Ministério da Saúde das estratégias da saúde da família. Estaremos recebendo agora mais 46 médicos do Mais Médicos para a estratégia da saúde da família. Então, a gente está reorganizando agora a atenção primária em saúde. Nessa toada, né, que eu quero mostrar aqui, muitas das insatisfações também, elas moram no histórico eu diria, cultural da nossa cidade. Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial, todos sabem disso. Então, ela é muito espalhada, realmente, né? E no decorrer do tempo, historicamente, muitas unidades foram sendo abertas muito perto uma das outras. O modelo hoje que a gente propõe, que a gente está avançando para este modelo, é de que nós estaremos agora, dentro desse território da atenção primária em saúde, a gente está também implementando as chamadas policlínicas. O que é a policlínica? A gente tem uma série de unidades básicas que são referenciadas para esta policlínica, na qual nós teremos uma resolutividade maior em termos de diagnóstico e de conduta aos pacientes, para evitar que ele venha para dentro do hospital, né? Então, se eu tenho lá uma unidade, como a gente abriu agora a Tapera, eu vou ter lá o raio-x, eu tenho lá a ultrassonografia, eu tenho lá o laboratório,
eu tenho toda uma estrutura para que a equipe que ali está, os especialistas que ali estão, podem fazer o diagnóstico ali mesmo. O cliente não precisa ficar indo e vindo para lá e para cá, ele vai marcar, ele vai fazer tudo ali. Então, essa é a estratégia nossa. A gente já fez isso, né, em relação à Tapera, fizemos em Baixa Grande, vamos abrir mais 2 ou 3 unidades dessas policlínicas, regionalmente falando, para que a gente possa avançar cada vez mais em relação à atenção primária em saúde. Todo esse modelo ele é muito dinâmico, na verdade, e complexo, né, como eu disse, mas a gente está avançando muito. Em termos de números, só para né, assim, ter uma ideia relacionada aqui à questão da atenção primária, isso, eu acho que é interessante colocar isso, né, que a gente teve, na verdade, esse aumento, né, da assistência primária em saúde, que nada mais é do que, né, são os agentes comunitários. A estratégia da saúde da família tem os agentes comunitários que faz a busca ativa nas residências, leva para as unidades básicas de saúde, ali esses pacientes são cuidados, são tratados, cada equipe de saúde da família tem um território, tem um número de pessoas, de famílias a serem trabalhadas, tratadas e cuidadas. No bojo desse processo da atenção primária em saúde, a gente entra para a especializada, que são as chamadas linhas de cuidado, que nós já implementamos e já estamos em ações. O que são as linhas de cuidado? As linhas de cuidado são os grandes eixos que norteiam a assistência à saúde. A gente pega as doenças mais prevalentes e vamos fazer a abordagem lá na ponta desses pacientes. Então, a gente vai trabalhar o hipertenso, o diabético, a materno-infantil, né? Hoje a gente tem... Não se fazia mais pré-natal na nossa cidade, Luiz. Infelizmente, havia uma desarticulação completa na assistência ao pré-natal. Isso implica em sérios problemas quando você não faz o pré-natal. Implica de você ter uma maior mortalidade materna, uma maior mortalidade infantil, maior índice de sífilis congênita. É inadmissível isso, né? Temos sífilis congênita não ser diagnosticada na sua fase adequada para que se trate e evite a criança de nascer com sífilis congênita. Ainda temos isso. Então, a gente lançou mais um programa agora, que é o Sífilis Zero. Todas as nossas unidades estão preparadas agora. Vamos fazer o teste rápido, uma busca ativa na identificação da sífilis. Todas as gestantes agora, a gente está com mais de 40 médicos, obstetras e médicos da família fazendo pré-natal na ponta agora. Não tinha nenhuma. Imagine isso. E hoje, com essa estrutura, então, a gente consegue acolher essa mãe, esse bebê, tratar deles, cuidar deles, fazer o número de exames necessários, fazer o número de ultrassonografias necessárias para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Então, é todo um contexto progressivo, né, e de assistência e múltiplo, que a gente tem muitos os segmentos, né? Então, a gente tem dentro da linha de cuidado, o cuidado do câncer de mama, que é o diagnóstico mais precoce possível, é um lema dentro da linha do câncer, da oncologia, é de que todas as doenças são assim, mas principalmente do câncer, né? Que ele, no momento em que ele atinge um patamar, muitas das vezes a gente perde o time de uma intervenção com um resultado mais promissor. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, melhor é o resultado. Essa que é a grande questão. E, para isso, eu preciso fazer diagnóstico precoce. Em Campos, Aloysio, eu vi, essa semana ainda, acho que foi no jornal, até no Globo, veio uma reportagem da linha, o tempo de espera de um paciente com suspeita de um diagnóstico de um câncer de mama, quanto tempo ele demora para fazer a cirurgia e entrar na quimioterapia? 2 anos no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro. 2 anos. Em Campos, com 30, no máximo 60 dias, esse paciente já está no fluxo, já está sendo tratado, já foi operado se precisar, já está fazendo a quimioterapia se necessário for, via Sistema Único de Saúde. Campos é privilegiado, nós temos 3 UNACONs em Campos, 3 setores de oncologia que estão preparados, né? Tem toda a estrutura e tudo isso é realmente gratuito, a gente consegue avançar nisso. Então são vários os segmentos. E quando eu digo avançar, é porque estamos avançando mesmo. Os nossos dados, os nossos números mostram a eficiência da saúde no nosso município. Temos ainda problemas? Lógico, vamos sempre ter. Porque quando a saúde toca numa pessoa, toca na família.
e passa a ser o centro do universo aquele problema, lógico. E nem sempre a gente tem, de imediato, a solução para aquele problema. Porque tem cirurgias mais complexas, é entender que a saúde, a gente chama da saúde ela ser tripartite. O que é isso? Nós temos uma gestão da saúde que ela tem critérios do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Então, ela é tripartite, é um gerenciamento tripartidário, de 3 esferas. Então, nós seguimos as diretrizes ministeriais do Estado e aí, por final, do município. Todos os avanços que nós temos tido dentro dessa assistência como um todo, ela vem sendo organizada no tempo, cada uma no seu tempo, cada um dentro da sua possibilidade, mas com certeza a gente está muito atento, a gente tem realmente focado em restabelecer estruturalmente as nossas unidades, e assim o fizemos. Fizemos lá o pronto-socorro do HGG, que realmente é um padrão A mesmo. Estamos agora em reforma do pronto-socorro do Hospital Ferreira Machado. Faremos ali uma grande reforma externa também, né? E o pronto-socorro vai virar um pronto-socorro realmente de padrão, com toda a estrutura dentro dos critérios ministeriais que a gente está seguindo, todos agora de forma muito rigorosa. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo já lá um novo hemocentro, né, que é fantástico também isso. Então, a gente tem avançado muito em termos estruturais. Como eu disse, a gente reabriu 29 unidades básicas de saúde, estamos restabelecendo a habilitação frente ao Ministério da Saúde dessas equipes de estratégia da saúde da família. Estamos ampliando a nossa capacidade de atuação na ponta e mais agora, que é o mais importante de tudo, todas as orientações para as nossas equipes de assistência na ponta, principalmente no que diz respeito à estratégia da saúde da família, todos os nossos colaboradores, operadores lá na ponta estarão orientados por cartilhas, fazendo a busca ativa dessas doenças mais prevalentes, como eu disse, dos eixos de assistência, como a hipertensão, o diabetes, o câncer. A gente vai trabalhar muito a questão da tuberculose, que é uma doença também que está aí prevalente, se multiplicando. A gente tem o presídio que está... Então, temos várias ações, né? Dentro do presídio há uma incidência muito grande. Já tivemos uma conversa essa semana com o diretor de vigilância do Estado, que esteve em Campos, e a gente já pactou ações que nós vamos fazer diretamente com os presídios na identificação, no diagnóstico e no tratamento desse segmento de pessoas que estão ali confinadas, e inevitavelmente essa doença ela se multiplica muito em ambientes fechados, mas é preciso intervir porque é uma doença que tem cura, mas há um índice de abandono muito grande do tratamento. Então, a gente, quando fala da estrutura, a gente reestruturou a nossa rede, primeiro, nessa abertura, na reforma das UBSs, abertura das unidades, reequipamentos. A gente reequipou, Aloysio, os nossos hospitais, o Ferreira Machado, nós trocamos todo o mobiliário, colocamos ali todos os equipamentos necessários que vão do ultrassom a tomógrafos novos. A gente tem 2 tomógrafos hoje no Ferreira Machado funcionando. A gente ampliou a unidade de terapia intensiva, a unidade de terapia intensiva pediátrica, nesse momento que a gente teve há meses atrás aí, essa gravidade relacionada às viroses, né, das crianças, com muitas crianças gravíssimas. Precisamos abrir uma UTI, abrimos em tempo recorde. Então, é toda uma dinâmica, né, em que a gente tem que estar muito atento. E o reflexo, eu diria, dessas ações mais concretas, assistenciais, em que a pessoa, na madrugada, chega numa unidade, é atendido, seu filho é atendido, ele é tratado, ele faz o raio-x, ele faz o exame, enfim, é feito o que é necessário, isso dá uma segurança à família. Aí, eu diria, quando eu falo no contexto geral da saúde, nesses avanços, não só da estrutura, mas da implementação de ações, né? Isso dá uma segurança muito grande. Eu não posso deixar de falar, quando eu falo na rede de urgência e emergência, e gostaria que as pessoas prestassem atenção nesse processo que a gente implementou, que está lá no nosso plano de governo. Quando eu digo que a gente tem um planejamento a ser cumprido, que foi planejado lá atrás, nós visualizamos essa questão, porque essa questão do atendimento ao paciente infartado na primeira hora do infarto, isso é fundamental. Há anos, décadas que a gente sonha com isso,
E a gente sonhou mais uma vez, só que dessa vez conseguimos realizá-lo isso. A gente começou em fevereiro esse processo do SOS Coração. Nós atendemos mais de 120 pacientes no atendimento da primeira hora. O que implica isso? Implica que toda a nossa estrutura da rede de urgência e emergência tem que estar preparada para fazer, primeiro, a identificação do paciente que está infartando. Segundo, fazer o eletro ter esse laudo imediatamente. As equipes lá na ponta, em todas as nossas UPHs, em todos os hospitais, têm que estar preparadas para que elas façam esse diagnóstico, tenham acesso a esse diagnóstico, estejam treinadas para isso. Então, é todo um treinamento que tivemos que fazer com as nossas equipes na ponta da rede de urgência e emergência. Este paciente, uma vez identificado, a gente já faz o contato com o serviço de hemodinâmica. Em 1 hora, esse paciente que está infartando, ele está na mesa de hemodinâmica fazendo o cateterismo e abrindo essa artéria que está entupindo. Isso é algo fantástico. Nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro tem isso, amigo. Nenhuma. E nós já salvamos mais de 120 pessoas nesses 7 meses aí, 8 meses. Então, isso é algo fantástico, isso mostra. Então, eu digo a você, se você perguntar um por um desses 120 pacientes que foram internados, seus familiares, se a saúde é boa ou se ela é ruim, não tenha dúvida que ela vai enaltecer e vai subir aos céus pela saúde. Doutor Paulo, a gente vai falar já mais um pouco dessa parceria com o Estado, né? Porque isso é muito importante e passa também um pouco dentro daquela linha da pacificação que a gente vai falar já. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, até recebi o Álvaro Oliveira na semana passada, na sexta-feira passada, onde ele falou da sua total dedicação, né? Falou, né, o quanto o senhor, a hora que chegar na Secretaria de Saúde, o senhor está lá na sua salinha, que o senhor está inteirado sempre de tudo, acompanhando tudo de perto. Mas também, recentemente, foi o vice-prefeito, Frederico Paes, começou a visitar algumas unidades de saúde. Ele colocou isso como um pedido feito pelo próprio prefeito. E coincidiu, aí não sei se foi coincidência, mas justamente com o período onde essas pesquisas começaram a divulgar um pouco essa questão da saúde. Eu acompanho a Câmara Municipal de Campos também, onde também algumas questões sobre saúde são colocadas, até de forma pontuais, como o senhor já colocou aqui. A questão da UBS, que é muito cobrada em relação à reabertura em outras comunidades que ainda não foram abertas. A questão da ambulância, e aí as pessoas estão cobrando muito a questão do SAMU, porque foi anunciado desde o dia 28 de março e até hoje ainda não está em funcionamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, também é uma questão dessa rede de urgência e emergência muito importante. E tem outras questões que também vêm sendo cobradas, como, por exemplo, o ambulatório que foi prometido LGBT, inclusive tem campanhas em redes sociais de coletivos cobrando esse ambulatório, que também foi anunciado desde janeiro e até hoje não foi colocado. Então, assim, são algumas coisas que acabam gerando demandas, né? E eu sei que o senhor está acompanhando, mas queria que o senhor falasse um pouco sobre essa participação do Frederico nessa visitação às unidades, né, a pedido do prefeito, e também sobre essas demandas que surgem, mesmo que pontuais, mas que causam, sim, um certo desgaste. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá, por partes aqui. Vamos falar, então, primeiro do nosso vice-prefeito, doutor Frederico Paes, que tem sido, desde o início, ficou sob a guarda dele a área da saúde, a área da agricultura também, né? Sob a guarda que eu digo, ele apadrinhando todo esse processo, até por conta de que, pela própria experiência, o Frederico foi presidente, né, do Hospital dos Plantadores de Cana, resgatou o Hospital dos Plantadores de Cana, colocou como uma das maiores maternidades do estado do Rio de Janeiro hoje, os Plantadores de Cana. Foi na gestão dele. Então, ele tem um conhecimento profundo em relação à questão da saúde. E, logicamente, participou ativamente deste planejamento que eu me referia ainda há pouco e, logicamente, também participa de forma muito ativa em todas essas nossas decisões relacionadas à saúde. Ele é sempre o nosso consultor, é sempre a pessoa que está muito ligada à saúde, sempre esteve. Em momento algum, a entrada dele nesse momento foi casual. Ele sempre esteve presente, ele acompanha todo esse processo, ele está sempre ativo em relação às nossas decisões, defendendo as pautas, enfim, defendendo as nossas bandeiras e ajudando na implementação de todas essas ações que a gente colocou aqui. Então, esse é um ponto importante. A vinda dele eu diria, nessas controvérsias relacionadas à saúde, foi sim, houve
uma abordagem do prefeito e se aprofundando nos problemas. Poxa, por que isso está acontecendo? Poxa, vamos ver se então procura ver ao vivo, vai nas unidades para ver qual é a demanda, o que está acontecendo, onde é que está essa insatisfação. Que a insatisfação, volto a dizer mais uma vez, ela é pontual. Ela é mais pontual do que geral. O geral expressa realmente o resultado das nossas ações. Eu posso afirmar isso com muita, eu diria, propriedade, porque, graças a Deus, a gente tem um histórico de conhecimento, né, de como atua a saúde, de como ela, né, é na ponta. Eu não sou médico de gabinete, eu sempre fui médico da ponta, assistencial. Eu sei o que acontece, eu sei o que acontece dentro de um pronto-socorro, eu sei o que é uma emergência. Então, a gente tem todo um contexto. Então, no bojo dessas discussões, então, sempre teve a presença do nosso vice-prefeito. Com isso, essa entrada dele de fazer visitas às unidades, que ele já fazia também, é algo que veio de encontro para poder identificar, né, esses gaps que estão acontecendo e do porquê dessa insatisfação que foi expressada por uma parcela da população. Muito bem. Então, acho que essa é a questão relacionada à intercessão do nosso vice-prefeito, Frederico, que, como eu digo mais uma vez, ele sempre esteve, está presente e vai sempre estar presente nas nossas decisões, norteando, logicamente, quais caminhos devemos tomar. Em relação à questão das unidades básicas de saúde, a reabertura, que é também uma das... tem 2 pontos aí de insatisfação que a gente já identificou na população da periferia, das unidades mais distantes, que são as unidades que foram fechadas e que até então não foram reabertas, por alguma razão. Primeiro, algumas talvez não sejam reabertas porque tem outra muito próxima. E neste modelo em que a gente está implementando, em que, pulverizando a estratégia da saúde da família, nós queremos atingir, no mínimo, 70% de cobertura da estratégia da saúde da família na nossa cidade. É o que a gente pretende fazer com a chegada desses novos médicos. Receberemos agora 46 novos médicos do Ministério da Saúde para que a gente possa ampliar a atenção primária em saúde, que é o que é mais importante. Mais importante é ter uma equipe que esteja tratando desse território, daquela população adstrita naquele território, do que ter uma unidade básica ali, sem eficiência nos seus resultados. Essa que é a questão que a gente tem que colocar, a gente tem que pensar em relação à questão das UBSs. Mesmo assim, a gente está avançando, já temos planejamento de abrir mais 5 unidades dentro em breve, e assim a gente vai avançando. A gente pegou, volto a dizer, 49 unidades básicas de saúde fechadas, não só fechadas de porta, não, gente. Fechada, depredada, dilapidada, tudo roubado, sem nenhum item dentro, sem alisar, sem porta, sem janela, sem pia, sem banheiro, sem nada. Tudo destruído. Essa que é a verdade. Então, para reabrir, você precisa estrutura, e você precisa equipes depois, é toda uma dinâmica, e é um processo progressivo. Mas a gente está avançando, e eu digo que vamos avançar mais ainda agora, com a chegada desses médicos que estão para chegar já neste mês agora. Vejam só, a gente avançou muito em relação a essa questão da atenção primária em saúde. E vamos avançar mais. A gente vai mudar esses indicadores que estavam terríveis da nossa cidade. Terríveis porque não tinha assistência e terríveis porque também não informavam ao Ministério. Né? É todo um complexo de ações aí que são conjugadas e tínhamos falhas em todas elas, em todas as fases. Doutor Paulo. Vamos lá. Ia falar do SAMU. Eu ia perguntar sobre o SAMU, mas como o tempo está muito curto, o senhor aproveita e fala do SAMU, por favor. Deixa eu encaixar aqui uma pergunta lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, e vem da Vera Marques. Sim, doutora Vera. Doutora Vera, exato. 2 perguntas. Pois não, desculpa, eu interrompi o senhor, pode falar. Não, pode falar, eu que... Pode registrar aí o abraço, a Vera. Qual é a pergunta dela? Primeiro, como estão os projetos da regionalização da saúde e da expansão da atenção primária pela estratégia saúde da família do município de Campos? A senhora já deu uma pincelada aí. E a outra pergunta dela diz: a impressão é de que estes 2 projetos foram pouco incentivados pelo governo federal anterior. Nesse sentido,
qual tem sido o posicionamento mais atual do CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde, né, em relação aos mesmos? Bom, vamos lá. Público e notório, né? A gente passou um período muito ruim, muito difícil da saúde, né? Nas diretrizes, eu diria, governamentais, como eu disse, da esfera superior, que é a esfera ministerial, que houve uma desatenção praticamente em relação a essa questão da estratégia da saúde da família. Porém, com essa virada hoje, a gente tem hoje uma ministra da Saúde, oriunda lá da Fiocruz, voltada a essa atenção básica de saúde, da atenção primária em saúde, né? Todo o grupo do entorno da ministra, todos os hoje, eu diria, os gestores relacionados à gestão da saúde como um todo, que é o Sistema Único de Saúde, a gente está sentindo esse grande fortalecimento na atenção primária em saúde. Tanto que, como estamos vendo, nunca em tempo algum nós tivemos disponíveis para que pudéssemos ter em Campos mais 46 médicos da Estratégia da Saúde da Família encaminhados pelo Ministério da Saúde. Então, isso é um grande passo que já mostra a intenção governamental, em nível tripartite, logicamente, que já vem do Ministério, esta linha que vem na mesma sequência ou nos mesmos propósitos aos quais nós estamos determinados a fazer, e já estamos fazendo. Então, essa expansão, só para terem uma ideia, eu vou dar um número aqui. Em 2021, em janeiro de 2021, o cadastro dos pacientes, os cadastros individuais dos territórios, das pessoas, a gente tinha 27 mil pessoas cadastradas em 2021, junto ao Ministério. Em julho de 2023, nós já temos 186 mil pessoas cadastradas. E agora, com a expansão, nós queremos atingir 70% pelo menos. Vamos para 360, 370 mil cadastros que nós vamos fazer. Esses cadastros é que norteiam a assistência. Se eu tenho cadastrado, eu tenho esse paciente cuidado pelo sistema. Eu vou ter o agente comunitário de saúde que vai na casa dele, vai ver se ele está tomando o remédio direitinho, se ele fez o exame de glicose que ele tinha que fazer, se ele é diabético, se ele mediu a pressão e está tomando o remédio de pressão, se não tiver, ele vai estar disponível ali o remédio de pressão. É isso que é o cuidar da atenção primária. E a gente vai expandir isso de forma muito significativa a partir de agora. Já estamos expandindo, a gente saiu de 27 mil para 180 mil cadastros e vamos atingir os 360, se Deus quiser, dentro dos próximos meses até o início do ano que vem. Após a implantação dessas novas equipes, atuando na periferia com toda a equipe de saúde da família, com os agentes comunitários, fazendo a busca ativa, fazendo o cadastro e, consequentemente, a partir do momento que você cadastra, essa pessoa ela passa a ser cuidada pelas equipes. Esse aqui é o ponto maior da história. Cuidada no sentido literal mesmo, né? Cuidada porque ela vai ser acompanhada permanentemente, a gente tem todo o cadastro, tem todo o histórico, ele vai ser cuidado pelo médico da saúde da família, se tiver que fazer o curativo, vai lá fazer, se tiver que medir a glicose, vai medir, né? Vai medir a pressão, vai ver se está tomando remédio, e assim sucessivamente, como eu disse, nos grandes eixos das doenças mais prevalentes e, consequentemente, a gente acaba cuidando dessa pessoa de forma mais adequada. Essa é a proposta. Então, doutora Vera, a gente está assim, e a linha hoje, né, eu diria, do Ministério, do COSEMES, do COSEMES Rio, do CONASEMES, né, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, na linha realmente do fortalecimento da atenção primária em saúde, do cuidar das pessoas, do acolher as pessoas, de orientar dentro desses grandes eixos de prevalência maior. O que mais mata, né? São as doenças cardiovasculares. Então, é preciso tratar. Eu não posso apenas implementar o SOS Coração e tratar o infartado e salvar a vida de 120 pessoas, que foi o que nós fizemos nesses últimos 6, 7 meses. É preciso evitar que ele chegue ao infarto. Para evitar que ele chegue ao infarto, ele tem que ser tratado lá na ponta. Ele tem que ser tratado a sua hipertensão, a sua insuficiência cardíaca. Ele tem que mudar os hábitos de vida, ele tem que ter uma melhor alimentação, ele tem que fazer atividade física para evitar que ele infarte de uma forma precoce. E a gente tem tido, isso é um outro item importante que é preciso que a população entenda, a explosão das doenças pós-pandemia. Durante a pandemia, houve um retrocesso assistencial por várias razões. A própria pandemia,
desestruturação das unidades, enfim, tudo que aconteceu, inclusive, na nossa cidade. Não foi só aqui. Em muitos lugares aconteceu isso. E aquelas doenças que não foram tratadas de forma conveniente, como a hipertensão, o diabetes, isso repercute em quê? Nas complicações futuras dessas doenças. O diabético não tratado, ele evoluiu para uma perda de visão, por uma insuficiência vascular periférica, com ter que amputar uma perna, com seu rim que para de funcionar, ele entra em insuficiência renal, tem que fazer hemodiálise, que é um outro item que a gente pode tocar aqui, que é fantástico, que é o quanto estamos avançando em relação a isso, com essa clínica que estamos aí, né? Quando você falou aí, Rodrigo, em relação ao Estado, essa parceria com o Estado tem sido muito promissora, eu diria, muito resolutiva em nos trazer muitas soluções macro para a nossa região, viu? Tem sido realmente, Campos cada vez mais se consolida como um polo regional assistencial. A gente tem hoje uma estrutura não só da alta complexidade assistencial, como eu falei, da oncologia, da doença cardiovascular, da hemodinâmica, da cirurgia cardíaca, da cirurgia oncológica. As pessoas hoje têm acesso pelo Sistema Único de Saúde em Campos, algo que não tem em outros lugares. Região nenhuma tem essa estrutura que a gente tem hoje em Campos, né? Então, é uma parceria que o Estado vem investindo, vem nos ajudando muito. A gente tem que agradecer muito ao governador Cláudio Castro, ao nosso secretário de Saúde, que agora se afastou, voltou, né, doutor Luizinho, que voltou à Câmara Federal, mas assume a doutora Cláudia, que também tem um carinho muito grande por nossa cidade, né? Eles proporcionaram muitas condições para que a gente pudesse resgatar muito dessa questão da saúde, nos ajudaram na implantação lá do Ferreira, do HGG, do Pronto Socorro, né? Nesta reforma do hospital, que, se Deus quiser, no início do ano estaremos entregando de forma plena o hospital HGG, com todas as suas unidades em funcionamento, todas elas de alto padrão, zeradas, com equipamentos novos, enfim. São Doutor Paulo, avanços, né, que a gente vem tendo. Então, em relação ao SAMU agora, para encerrar aqui... Aproveite e... Desculpa, doutor Paulo, perdão. Só para dinamizar aqui o tempo. Aproveita e otimizar o tempo, né? Aproveita e coloca, além do SAMU, o que também o Rodrigo Gonçalves levantou, muito oportuno, o ambulatório LGBTQIAPN+, por favor. Quando é que sai, como é que está o processo, como é que está esse andamento dessa obra? Então, vamos lá. SAMU, que é o Serviço, né, Móvel de Urgência. O SAMU, ele é regional, vamos só para poder entender esse processo. O governo do Estado, através do secretário estadual, doutor Luizinho, mais uma vez, tem sido muito efetivo, ele tem uma visão muito pragmática e eu diria também, conhece a ponta. Ele determinou que todas as cidades do Estado deveriam ter o SAMU. Ponto. E distribuiu ambulância para todas as unidades. E Campos, como eu disse, por ser polo regional, o SAMU é regional. Então, a central do SAMU ela é regional. Ela tem que ser em Campos. Ponto. Isso já está definido. E nós precisamos fazer um encontro de interesses e de possibilidades de toda a região norte do Estado, que são esses 8 municípios da região norte. Todos eles têm que estar conjugados com o polo de Campos. E a gente tem um outro polo avançado que é em Macaé também. A gente vai dividir isso. Só que para implementação desse processo foi necessário fazer através de um consórcio, que é o CIDEF. E que este consórcio, então, é que vai fazer esta operação. Então, essa morosidade, eu diria, ainda está no seu tempo, né? Mas recebemos a ambulância, mas não podíamos colocá-la para funcionar por conta dessa estrutura que é regional. É essa a questão. Não depende só da nossa vontade. Era preciso fazer a implementação, algo que já caminhou, em toda a estrutura documental, já está toda pactuada, e a qualquer momento a gente já vai lançar o processo, porque a gente já vai formar uma central de ambulâncias, né, de operação, porque tem todo um controle, né, desta regulação dessas ambulâncias. A gente tem um projeto em que, dentro de 1 hora no máximo, de 30 a 60 minutos, em qualquer lugar da nossa cidade, vai estar assistida pelo SAMU, no sentido da transferência de pacientes da rede de urgência e emergência. Lembrando que, em Campos, desde mais de uma década, a gente que implementou isso lá atrás, quando eu ainda fui secretário, que é o 192. A gente tem uma estrutura que funciona tal como o SAMU na nossa cidade.
com todas as nossas ambulâncias, são 5 ou 6 ambulâncias, com UTI, com tudo que é necessário para a transferência desses pacientes, né? Nessa rede de urgência e emergência, que vem funcionando muito bem. Como eu mostrei, o atendimento do SOS Coração trabalha com as nossas ambulâncias, independente do SAMU. A partir, logicamente, da implementação do SAMU, a gente vai desativar o 92, e aí já falo aí a questão das ambulâncias, que muitos pedem ambulância, e, como eu disse, o histórico, vamos dizer, o costume, o histórico e a comodidade das comunidades, né? A distância é muito cômodo e muito fácil, mais seguro, na verdade, para eles terem lá uma UBS e uma ambulância, né? Mas é impossível, pela extensão territorial de Campos, você ter polos de ambulância. A gente chegou, num momento lá atrás, a ter 70 ambulâncias, né? Então, o que acontece é que nós precisamos regionalizar isso, fazer as centrais de ambulância. Agora, com a implementação do SAMU, que está, a partir de qualquer momento, a gente vai conseguir já avançar, porque já todos os documentos foram pactuados, já está, isso tudo vem sendo norteado, como eu disse, pelo Estado junto. Não é uma decisão, um poder discricionário só de Campos, é regional e pilotado pelo Estado. Então, isso é um ponto que era preciso esclarecer para que as pessoas entendam. Não está a ambulância fechada, parada por inoperância nossa, não. É o processo de implantação que vem a ser demorado por conta de uma pactuação regional que obrigatoriamente nós temos que seguir. Por mim, teria colocado essas ambulâncias para funcionar desde o primeiro dia, mas não podemos, infelizmente. Mas agora a gente já está conseguindo chegar ao ponto final dessa história para implementar e começar a atuação efetiva do 192 regionalmente, certo? Então, e o ambulatório, doutor? O ambulatório. Então, isso é uma demanda que vem, logicamente, da sociedade. A gente já fez várias análises em relação de possibilidades em que a gente pudesse implementar. Acho que é um segmento que temos que olhar, sim, com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, porque é um segmento ultra especial, que já vem no bojo do seu histórico, sofrendo por várias situações, né, de rejeição, enfim, de olhares diferentes, e que realmente, dentro do possível, a gente está avançando em encontrar um caminho, um modelo em que a gente possa assistir de forma individualizada esse segmento de pessoas. Então, a gente está muito atento a isso, a gente já tem vários estudos feitos, a gente tem algumas estruturas já consolidadas, com estruturas de diagnóstico, em que a gente vai, talvez, caminhar aí em fazer um turno diferente, né? Um turno noturno no atendimento, por exemplo, fora daquele horário do rush, para poder as pessoas se sentirem, que é a demanda deles, eles querem se sentir mais acolhidos, sem olhares diferenciados no momento em que eles chegam a uma unidade de saúde. Esse é o intuito básico de ter uma unidade específica para isso. Mas enquanto eu não posso ter uma unidade, eu vou encontrar um caminho nas nossas unidades, como é o Centro de Referência da Mulher, por exemplo, Centro do Homem, em que a gente pode efetivamente fazer com que esse segmento seja acolhido, seja assistido e que a gente possa dar encaminhamento. E aí tem vários desdobramentos disso, Cláudio. E não é só apenas o atendimento ou uma consulta, tem todo um processo de transformação, tem todo um processo de terapia hormonal, tem todo um processo de acolhimento, tanto, né, do gênero masculino, do feminino, enfim, tem que ter estrutura operacional, funcional, de especialistas para que possam cuidar de forma efetiva. Não é pura e simplesmente abrir uma porta e dizer aqui é um ambulatório LGBTQIA+. Não é isso. É preciso ter todo um processo estruturante para que a gente possa assistir, mas está no nosso olhar, está no nosso foco, e nós temos realmente aí até uma demanda, né, de interseção de defensoria, de Ministério Público, do próprio segmento. Eu diria, um anseio que a gente vai, com certeza, chegar a um consenso aí de contemplar essa assistência específica para esse segmento, com certeza. Não me chama de... Desculpa. Não, eu estou preocupado com o tempo. Eu só vou dar... eu comecei a abrir o bloco falando dos números das pesquisas GPP de março e IGUAP de julho, mas que a Folha só teve acesso a em agosto. Mas a GPP, ela traz, só para completar, porque algumas dessas informações, elas batem muita coisa que você falou aqui, né?
a GPP, ela assim, aprova ou desaprova a saúde. Ele pergunta por quê. E aí é espontâneo. Aprova ou desaprova, né? Mas aí, qual o motivo? A pessoa fala o que quiser, né? E só para a gente quantificar isso. Entre os que aprovam, os motivos dados, da boca do campista, tá? Da boca do entrevistado, reformou o hospital, reformou o posto de saúde, agora tem vagas para cirurgias, mais médicos, ele está vacinando as pessoas, ele, no caso, o prefeito, né? Atribuído ao prefeito. Tem remédio no posto de saúde, está melhorando o atendimento nos hospitais, consegue agendar consultas. Esses foram os motivos dados pelo 17.7, que elencaram a saúde como motivo para aprovar o governo Vladimir. Em contrapartida, foram listados também consultas espontâneas, motivo para dar reprovação. Na boca do entrevistado, a saúde está abandonada, poderia melhorar a saúde pública, não muda nada na saúde, falta de investimento na saúde. Ele é atribuído ao prefeito, né, não fez nada pela saúde, não reformou o posto médico do bairro, fechou o posto de saúde do bairro, as pessoas são maltratadas nos hospitais, fiquei passando por necessidade no Ferreira Machado, não tem médicos, o atendimento no posto de saúde é péssimo, faltam remédios no posto de saúde, filas para exames e faltam vagas para cirurgias. Esses foram os motivos dados na boca dos 24,2% dos eleitores que elencaram a saúde como motivo para desaprovar o governo Vladimir. Muitos desses números, você vê que alguns deles são contraditórios, os motivos, né? Mas, sobretudo, quando você fala no motivo para aprovar, acho que muito dessas citações espontâneas, elas corroboram muita coisa que você falou. Mas a pergunta que eu queria fazer para fechar o bloco, eu só desse dado para a gente aprofundar a discussão, mas que eu queria fechar o bloco é do Marquinhos Barcelos, odontólogo. Ele dá um testemunho e faz a pergunta a você, Irano. No início da década de 90, na gestão do pai do prefeito, estagiei como acadêmico de odontologia no programa incremental, onde tinha consultório nas escolas da rede municipal. E fazíamos atendimento curativo e principalmente preventivo, que você já falou aqui também. E que conseguimos diminuir o alto índice de cárie, onde o coordenador do programa, altamente qualificado, e hoje endosso, diretor da odontologia. Secretário, acredito que resgatando esse projeto, a população ia ter uma saúde bucal de alta qualidade. Existe possibilidade de ser resgatado este programa ou algo similar, incluindo acadêmicos da medicina? Perfeito, vamos lá. Então vamos por dois pontos aqui. Só voltando então um pouquinho aqui na questão das pesquisas, da aprovação e da reprovação. Então, na própria estratificação aí dos fatos, né, das razões pelas quais aprovam e desaprovam, vejam como elas são, na verdade, contraditórias, né? Para ver como é o gigantismo da saúde. Você não consegue com que todos tenham acesso a tudo aquilo que se quer naquele exato momento. Há uma questão numa linha de tempo aí, né? Ele fala da cirurgia que não tem, o outro fala que tem. O outro fala que não tem acesso, o outro fala que tem acesso. Então, é uma questão realmente pontual, que eu quero dizer. Quando eu digo no universo geral assistencial, a gente avançou muito, temos avançado muito e eu tenho dados concretos, estatísticos, quantitativos para mostrar isso. Então, a aprovação, eu digo que a gente tem essa linha. A desaprovação, quando diz que a saúde pública é ruim, falta investimento, não falta investimento em saúde. A saúde, eu diria, ela consome um percentual muito significativo do orçamento total da prefeitura, né? A gente faz repasses fantásticos, incríveis, de valores muito potencializados para a rede contratualizada, que é um dado que a gente tem que trabalhar, né, que são os hospitais contratualizados, a rede campos de saúde pública, na qual fazem parte, né, os grandes hospitais contratualizados filantrópicos, como Santa Casa, Beneficência, Álvaro Alvim e plantadores de cana, além de uma rede grande de laboratórios, enfim. Então, a gente tem repasses em termos de investimentos muito grandes. A gente tem feito investimentos fantásticos na nossa rede, como eu já disse aqui, reestruturando toda a nossa rede, reabrindo unidades, implementando serviços. Agora mesmo a gente
falou aí da clínica de hemodiálise, né, que é um problema, isso me toca muito. Vocês sabem que a gente tinha pacientes que estavam internados dentro do Hospital Geral de Guarulhos há mais de um ano, só para fazer hemodiálise, porque não tinha cadeiras de hemodiálise externa para fazer, e tinha que ficar internado para poder garantir o leitinho dele ali, para ele poder fazer hemodiálise. A gente conseguiu quebrar esse ciclo, demos alta a todos os pacientes, tivemos uma parceria com o grupo IMNI, que se propôs a abrir um novo turno, e agora a gente avançou para abrir essa clínica regional de hemodiálise, em que a gente vai desafogar, não só para Campos, mas para a nossa região, em relação à questão, a este sofrimento árduo, que é o paciente com insuficiência renal crônica. É uma dependência da máquina para a sua sobrevivência, e que o único caminho que teremos será, na verdade, além da assistência através da hemodiálise, é o transplante. E Campos tem se mostrado também ativo na questão do transplante, na captação de órgãos, e se Deus quiser, nós vamos evoluir para fazer transplante renal na nossa cidade, que seria o grande caminho, a grande abertura de um futuro para esse segmento de pacientes que são os portadores de insuficiência renal, e, como eu disse, explodiram agora. Houve um aumento muito grande, não só da insuficiência renal, por não ter tratado esses diabéticos que agora agudizam e entram em insuficiência renal e precisam da máquina. Então, houve um aumento significativo, como aumentou o infarto, como aumentou o acidente vascular cerebral, né, as complicações das doenças crônicas. Então, quando eu volto aqui a falar, então, a questão da UBS. Que o prefeito fechou o UBS. O prefeito não fechou o UBS. Nós estamos reabrindo as UBS. A gente encontrou 49 unidades fechadas, dilapidadas, e estamos reabrindo progressivamente. Mas, como eu disse, Luiz, a reclamação ela é pontual naquele território onde tinha um posto médico e que foi fechado por alguma razão, pela pandemia, enfim, por falta de estrutura, e que deixou de existir ali. Então, a pessoa reclama, sim, com razão. Eu queria ter, não abriu o postinho, então saúde está ruim, porque não abriu meu postinho na esquina da casa. A gente tem que lembrar também, Irano, que a GPP é de março, né? Então ela não é ela pode ter um gap aí de tempo. Mas só vou reforçar, para a gente concluir o bloco parte para a política, a questão do atendimento preventivo na saúde bucal, que pergunta o Marquinhos Barcelos a você. Vamos lá, eu vou chegar lá. Só para fechar aqui, essa questão de ser maltratado no hospital, com os pontos negativos, né? Atendimento pobre e vagas de cirurgia. A gente tem uma demanda muito grande de cirurgias reprimidas, como todos os procedimentos reprimidos, né? Agora, olha só, a gente lançou um novo mutirão, vigente este mutirão hoje. Lançamos um mutirão de cirurgias gerais. Cirurgia geral, que são aquelas cirurgias eletivas, da vesícula, hérnia, né? Cistos, enfim, são cirurgias que você programa para fazer. Lançamos um projeto de 4.500 procedimentos. Entenda só. Desses 4.500 procedimentos, 2.800 pacientes foram contactados. 1.700 pacientes não compareceram, não estão dando resposta ao chamamento do núcleo. Olha só. Então, na verdade, as pessoas também reclamam, mas não estão ativas, não estão atentas ao que está sendo oferecido. Isso é um absurdo, porque há uma demanda, é uma reclamação, estão aqui reclamando de vaga de cirurgia, nós estamos disponibilizando, neste momento, 2.800 cirurgias, que 1.700 pessoas não comparecem ao chamamento dos cadastros que nós temos lá na fila de espera. Então, é preciso que a população fique atenta nisso, que a população busque realmente os caminhos, que busque a informação, né? Porque eles estão sendo contactados, mas não comparecem, por alguma razão que nós não sabemos quais ainda, que não conseguimos identificar. Às vezes pode ser cadastro errado, o telefone que deu errado, tem todo um contexto aí. E também o desinteresse, muitas das vezes. Mas eu quero dizer que a gente está, sim, neste momento, disponibilizando a questão das cirurgias eletivas, só que estamos aqui hoje. Nós conseguimos avançar na pactuação, como eu disse, tripartite. Nós temos hoje um financiamento que permite recurso federal, estadual e municipal para esse tipo de procedimentos, que são essas cirurgias gerais. Então, há um valor significativo que passa a ser atrativo até para as equipes, para que elas possam fazer o procedimento em um custo que diz respeito realmente a uma remuneração adequada para os hospitais, para as equipes, enfim. Então, esse é um outro fato que está aqui,
que é uma demanda, é uma reclamação, como eu disse, mas não tem procedência, principalmente nesse momento, que eu posso afirmar. Está lá disponível aquele paciente, e aí falo para a população que está nos ouvindo, podem multiplicar isso. Aquele paciente que tem uma cirurgia, que está precisando fazer a cirurgia eletiva, que procure o nosso núcleo de controle e avaliação, com os documentos, com a sua indicação, com os seus dados. Esse doente, em uma semana, ele vai ser consultado, ele faz o pré-operatório e tem abertura para a cirurgia. Garanto isso. Se não acontecer, pode bater na porta do meu gabinete e dizer que faltei com a verdade aqui, o que não é o fato. Eu tenho absoluta certeza que a gente consegue essa demanda resolver agora. Então, como eu disse, são situações pontuais, muitas das vezes, que implicam, na verdade, nessa percepção negativa. Como eu disse, é a percepção negativa daquilo que sai numa rede social, que viraliza como se fosse a verdade absoluta, o que não é. Esses pacientes geralmente são atendidos, são acolhidos, são tratados, mas fazem uma postagem de uma reclamação. Naquele momento poderia até ter lá o seu lado inicial, mas a gente dá a solução, geralmente, dos problemas. Muito bem. Em relação aqui à questão da prevenção da odontologia, a gente tem um programa que eu tive a honra também de implementar décadas, mais de 12 anos atrás, que foi o Programa de Saúde. Esse Programa de Saúde na Escola, além de do entorno de ações que a gente faz de prevenção, de assistência oftalmológica, também odontológica, com um programa de dentinho saudável, todo esse processo existe. A gente faz isso, faz a fluoretação, a gente faz distribuição de kits, né? Mas eu vou ver nessa sugestão aí do Marquinhos, né? O Marquinhos, ele já participou, inclusive, como ele disse, ele tem contato, ele tem toda a abertura, nós temos toda a abertura com a nossa rede de colaboradores, das ideias que são boas. Ideias boas ou sugestões pertinentes e boas, não há nenhuma dificuldade que a gente possa implementar. Como eu disse, a gente tem um programa de saúde na escola, que é um programa conjugado da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, com o professor Marcelo, com o qual a gente tem uma relação excepcional, muito conjunta. A gente evoluiu não só nessa questão, né, desses programas, mas a imunização, as escolas, sempre eu costumo dizer, Luiz, isso é verdadeiro, a gente tem um universo ali, adstrito às escolas. A gente tem uma capacidade de intervenção junto aos nossos alunos, junto aos pais, e são vários os projetos que estão acontecendo, de trazê-los para dentro do cuidado como um todo. Né? Então, a gente fez, por exemplo, a imunização, avançamos muito em relação à escola, né? Testagem, a gente avançou muito nesse período pós-pandemia, né? E tem várias ações que são conjugadas à escola inclusiva, que foi implementada na Cidade da Criança, né? Essa escola inclusiva nasceu das nossas reflexões em relação à assistência a essas crianças atípicas, né? Então, hoje, qual é o grande passo que temos que dar? É exatamente qualificar a nossa rede assistencial da educação para que possam identificar precocemente aquelas crianças que possam ter algum estigma de comportamentos que possam nos chamar a atenção, de uma atenção especializada. Essas crianças são direcionadas automaticamente para a equipe multidisciplinar de avaliação e, quando necessário for, ela entra nessa escola inclusiva, que aí tem toda uma metodologia, todo um cuidado, todo um método pedagógico, psicopedagógico orientado, definido e organizado com equipes multidisciplinares para poder fazer um acolhimento da melhor maneira possível, para tratar dessa criança de forma atípica, com ações, eu diria, concretas de intervenção, para que a gente possa, com certeza, intervir na melhoria da qualidade de vida dessas crianças e, consequentemente, das suas famílias. Então, são ações conjugadas que a gente tem com a educação, que são muito promissoras e são bastante, eu diria assim, resolutivas, porque são ações conjugadas de eficiência no sentido de trazer resultados positivos para a nossa sociedade. Então, mas fica aqui registrado, Marquinhos, eu vou conversar lá com o Zé Luiz, pois, por favor, você mantenha um contato com ele para estreitar essas ideias que você teve anteriormente, mas eu tenho certeza que a gente já tem várias ações que já são desenvolvidas
aplicação de flúor, né, fluoretação dos dentinhos das nossas crianças. Como eu disse, o programa de saúde na escola, ela tem uma intervenção muito grande nas escolas por conta das ações de saúde. Isso já está consolidado. Muito bem, doutor Paulo, muito obrigado. Então, fechamos esse bloco, esse primeiro bloco, que, como o senhor disse, esperava que fosse esclarecedor, acredito que tenha sido. Vamos rapidamente virar a chave no próximo bloco para a política, uma projeção aí do senhor, também como ex-vereador, para as eleições de 2024, e a gente faz essa pausa bem rápida. Se você me permite, Nogueira. Pois não? Claro. Projeção e também saber se ele vai ser candidato ou não, porque é o nome cogitado no grupo de força. Sim. Então vamos para o próximo bloco. Perfeito. Doutor Paulo, toma um café aí e a gente volta a falar sobre esses temas aí, né, colocados aqui. Estou observando aqui agora pelas imagens aqui do Senzanet, para quem vem do sentido Guarulhos Centro, pela ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, vai encontrar agora uma lentidão bem grande, tanto pela Hélio Póvoa, que é aquele trecho ali da José Alves de Azevedo, né, que vem da Beira-Rio, da 15 de novembro para a Formosa, quanto quem vem de Guarulhos também. Muito trânsito parado por ali agora. Deixa eu só ver se a ponte da Lapa seria uma alternativa melhor. Pelo menos aqui nas imagens que a gente tem, e é do canal Senzanet, ponte da Lapa está com acesso liberado, enquanto que a ponte Rosinha está com trânsito parado no sentido Guarulhos Centro agora. 8h25, voltaremos a seguir logo depois de uma dica bacana aqui da Nauta XP, para você fazer o melhor investimento com mais segurança. A gente volta já. No oferecimento também de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Os nomes mais fortes da Bolsa Brasileira garantiram a alta do dia com ganhos robustos. A Vale subiu com maior intensidade, seguindo uma valorização do preço do minério de ferro e novos dados da China, terminando